E aí, povo que curte o videogame? Hashtag seus lindos. Sabe o que aconteceu ontem? Ontem foi o lançamento de Halo 5. E eu tenho uma paixão por Halo. Então hoje a gente vai fazer um gamepad especial te explicando a importância desse jogo para a indústria dos joguinhos. Porque se você talvez não conhece a história de Halo ou a história do Xbox, você deve ter perdido algumas coisas. Certamente a melhor decisão da Microsoft ever foi ter pego a franquia Halo e assinado como parte dela. Porque se não fosse Halo, talvez a história do Xbox seria bem diferente e talvez a gente não tivesse consoles de Xbox. Não é incrível? E eu vou te explicar por que ele é importante, tudo. Começando com o primeiro Halo fez as pessoas entenderem o sistema novo do Xbox. Isso fez uma diferença incrível, porque afinal tem que ter competição de mercado, né, gente? Se a gente só tivesse PS, não tivesse Xbox hoje em dia, cadê a competição? Muito importante para o mercado como um todo. Uma coisa que Halo mudou é que antes do jogo, você dizia que um game só não vende console. Por quê? Porque se sai alguma coisa para um console que você não tem, então digamos que você tem um Master em casa, mas você quer jogar um novo Mario, o que você faz? Você vai para casa de um amigo. No caso de Halo, não. Halo realmente vendeu console. Inclusive, eu não sei se você sabe desse número, mas Halo Combat Evolved, o primeiro, vendeu 1 milhão em 6 meses. Depois disso, no outro ano, ele vendeu 2 milhões. E depois disso, nos outros 4 anos, ele vendeu mais 2 milhões. Talvez esse número pareça pouco para você hoje, mas significa que Halo foi o maior lançamento para consoles de todos os tempos. Incrível, né? Como ele fez isso? Bom, gente, tinha um jogo chamado GoldenEye para o Nintendo 64, que era considerado a melhor coisa lançada de shooters para console. Não era normal a gente jogar jogo de tiro no console, porque funciona ou funcionava melhor no PC. O controle não era suficiente. Quando o Halo chegou, ele meio que mudou isso. Ele era um pouco mais profundo do que GoldenEye em termos de mecânica e em termos de história. Ele trazia possibilidades novas. Para você ter noção, o controle ou a posição dos botões era tão bacana que hoje a posição do primeiro Halo é a considerada padrão para todos os shooters. Louco, né? Pensa no que os caras tiveram que fazer para chegar nessa configuração. Ele também tinha um multiplayer, da mesma forma que tinha GoldenEye, e também não era online, porque na época não tinha ainda Xbox Live, por exemplo. A Xbox Live vai ser lançada só para Halo 2, e, inclusive outro fato legal é que tiveram 500 milhões de partidas jogadas em Halo 2. Então essa parte de multiplayer foi muito importante, e ela mudou muita coisa por conta de algumas adições interessantes em termos de mecânica. Eu vou te dizer quais são, claro que eu vou te dizer quais são. A primeira é a inteligência artificial. A inteligência artificial era completamente diferente e avançava o conhecimento que tinha na época. Essa coisa de você poder regenerar escudos, completamente inovador. Granadas de vários tipos, também inovador. E se isso não é suficiente, uma das coisas mais legais, pelo menos que eu gosto bastante, foi o avanço físico que teve para a gente poder ter combates dentro de veículos. Haha! Isso é uma coisa que, obviamente, tem até hoje em todos os multiplayers de Halo. E se você está pensando que é somente por conta de mecânica, não é. Antes de Halo, as histórias de shooters, não é que elas não eram importantes, elas não eram profundas o suficiente. Elas serviam para realmente level design ou game design. Como é que a gente faz para o boneco vir daqui até aqui? Coloca uma missão. Então a história meio que funcionava para isso, para você ter alguma coisa que te faça sair do ponto A para ir para o ponto B. Quando o Halo surgiu, ele trouxe uma coisa para os shooters que não era necessariamente feita, que é ter profundidade de história. E ele foi direto na veia de ficção científica, que é tentar explicar ou conversar ou discutir a humanidade através de bichos e monstros e cenários e coisas assim. Logo no primeiro jogo, ele já apresentava questões tipo
religião, a pequenez da humanidade frente a outras raças e frente ao universo, além de uma boa discussão sobre qual é a humanidade de inteligência artificial. Para a época, sim, os gráficos eram impressionantes e adicionar o canto gregoriano e um áudio bem conhecido para a galera foi uma coisa importante. Foi a mesma coisa que fizeram em Star Wars, tipo, já que a gente está falando de um universo de espécies que ninguém conhece, vamos fazer com que a música seja a nossa âncora emocional. Isso também funcionou muito bem para o primeiro Halo. Sem contar, é claro, Master Chief. Te amo, cara. Isso é muito incrível. O grande lance do Master Chief é que ele podia ser qualquer pessoa, quer dizer, qualquer menino. Porque depois que ele ficou mais velho, é claro que nas sequências a gente foi ver ele criança e tal, a partir do momento que ele coloca o capacete, ele podia ser qualquer pessoa. Essa imersão conseguiu fazer com que o jogo não só apelasse para muita gente, mas que ao mesmo tempo ele pudesse ter uma história rica. Legal, né? E uma das coisas que ele criou foi o termo Halo Killers. Esse termo servia para todos os outros jogos que queriam ser melhores do que Halo. Ter mais importância, ter um multiplayer que realmente funcionasse melhor. Então ele acabou criando um bando de clones. Todo jogo que cria clones é um jogo muito importante, porque significa que ele mudou alguma coisa consideravelmente falando. Mas eu ainda acho que uma das coisas que realmente faz diferença, não para o mercado de games, mas para o mercado em geral, é que Halo conseguiu sair dos jogos e levar os games para outros lugares. Ele virou série, animação, livros, inclusive livros muito bons, série de quadrinho. Cara, a primeira série de quadrinho, o Halo Graphic Novel, tinha somente o Moebius. E o segundo, que é o Halo Uprising, tinha o meu favorito, que é o Brian Michael Bendis. Tem uma coisa que o Bendis falou, que não foi só ele que falou, que é que o caso Halo meio que pode ser comparado com o caso Star Wars com relação ao frenesi que ele causou na mídia e para onde ele meio que se esparramou. Outra publicação que concordou com Bendis foi a Variety, também falando que Halo poderia ser comparado a Star Wars. Então vamos lá, quem falou isso? Brian Michael Bendis, Variety. Foi a Flávia? Não foi. Não me matem nos comentários caso você não concorde, tá? Combinado? Combinado. Beleza. Então, outra coisa que eu acho muito legal de Halo é continuar um legado. Quando o Quake começou, eu amo que ele deu possibilidade para as pessoas criarem seus próprios vídeos dentro da engine do jogo e tornar, assim, as fanfics ou tornar o próprio jogo uma parte delas mesmas. E Halo continuou essa tradição. Halo 3, por exemplo, tinha um sistema que você podia já gravar direto ou então mudar as câmeras para fazer algo mais legal. A série Red vs Blue é extremamente conhecida e tem outros tipos de machinimas que também são bem legais e vieram por conta dessas ondas dos shooters. Agora que Halo 5 saiu ontem, eu vou ter algumas questões respondidas, questões importantes. Por exemplo, Librarian fez o que com Master Chief? Forerunners, estão aí, não estão aí? Tenho que me preocupar com eles, não tenho? Cortana. Eu não quero dar spoilers nesse vídeo, mas a única coisa que eu quero te perguntar é se você teve a mesma sensação que eu. Em jogando o multiplayer, eu achei que, ao primeiro momento, ele é bem interessante e se pans com um pezinho no competitivo. Você acha que Halo pode ir para o cenário competitivo? Seria uma coisa que, por enquanto, Halo não fez. Então tem alguns milestones aí, ou algumas coisas para almejar, não é? Como o universo expandido de Halo é muito grande, a minha dica para você é por onde eu acho que você deveria começar. Tem esse livro chamado The Fall of the Reach, que conta sobre o treinamento do Master Chief, que é muito legal. E agora o Henrique vai abrir a tela para você, ó que bonito. Porque a gente vai te mostrar todos os livros que você deveria ler em seguida, que são mais ou menos todos do mesmo tipo. Esse é um bom começo para você entrar no universo expandido. E se você gostou de Halo e quer saber mais, não tem problema! O IGN está fazendo uma série chamada Spoiler, que vai te contar a história de Halo 1, 2, 3, 4. Então, se você não sabe nada, é bom começar por ali antes de, se jogar no Halo 5. Se você quer pedir um tema para mim, manda e-mail no ignbrasil@ign.com, e a gente separa lá e faz seu tema para você, um gamepad só seu. Semana que vem eu tô de volta. Beijo, tchau!